Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa família PIB BH. Eu estou muito feliz que você está aí em mais um dia conosco, isso faz toda a diferença. Hoje nós temos um convidado especial, é o pai do Samuel, nosso líder de adoração, já pregou aqui várias vezes pra gente, na nossa família aqui, e hoje a gente vai ter o privilégio de receber o pastor Augusto, que é pai do Samuel. Ele é pastor numa igreja batista, numa cidade chamada Virginópolis. Se você não conhece, vale a pena depois você pesquisar aí sobre a cidade, conhecer também um pouco mais sobre o trabalho lindo que ele tem desempenhado ali por muitos anos. Então eu queria que você recebesse com muito carinho e com seu coração aberto o pastor Augusto. E antes disso eu quero orar por ele. Ora junto comigo. Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia na tua presença. Obrigado pelo privilégio que nós teremos hoje de ser ministrado por um homem de Deus como o pastor Augusto, Pai, e que o nosso coração possa receber essa palavra e que o Senhor venha falar conosco e que essa palavra possa transformar as nossas vidas. Que o Senhor possa usar a vida do pastor Augusto com liberdade, usa também com poder e com muita autoridade no nosso meio. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, e é em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém. Pastor Augusto, seja muito bem-vindo e que Deus te use no nosso meio. No jogo da vida, o que mais importa é ter dinheiro. Passamos todo o nosso tempo tentando conquistar casas, carros, joias, viagens e ter alguns luxos, porque dinheiro, com certeza, traz felicidade. Mas será que é isso mesmo? E se um dia você perdesse tudo, o que ficaria? Ser rico não tem a ver com o que temos, e sim em como investimos. Deus já te fez rico, só você que ainda não sabe disso. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja nos abençoando. Eu sou o pastor Carlos Augusto, da Primeira Igreja Batista ali em Virginópolis, e quero desde já agradecer ao pastor Juan, que me fez o convite para estar trazendo esta palavra aqui hoje e prosseguindo, né, na série de mensagens sobre vida de rico. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre contentamento. Quero falar um pouquinho sobre contentamento, que é o fato ou a necessidade de nós, como cristãos, nos sentirmos, como diz a Bíblia, contentes bem com aquilo que nós já temos, com aquilo que Deus já nos deu. Sabendo que, na verdade, quando Cristo Jesus nos chamou para o Evangelho, Ele nos chamou não para vivermos uma vida de murmurações. Jesus não nos chamou para uma vida de murmuração. Ao contrário, Ele espera e deseja que nós estejamos contentes com aquilo que Ele faz em nossa vida, até porque, na verdade, quando nós estamos contentes, é uma das maiores provas de que nós estamos crendo naquele Deus que nos chamou. É uma das maiores provas de que nós cremos no Deus a quem nós servimos, de que Ele é dono de tudo. Ele pode nos dar tudo, mas Ele também pode nos tirar tudo se Ele quiser, como Ele fez na vida de Jó, e ainda assim Jó estava contente com o Senhor, e depois Deus ainda o retribuiu, não é? Muito mais do que ele tinha a princípio. Então, o contentamento é este sentimento de estarmos realizados com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos deu, ou até mesmo com aquilo que Deus não nos deu, entendendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? E eu escolhi um texto da palavra de Deus aqui, tem vários textos, mas Abacuque, capítulo 3, no versículo 17 e 18, quando o profeta Abacuque, é um tempo muito difícil da vida, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado.
Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Olha a vida, a atitude do profeta Abacuque em um tempo extremamente difícil em sua vida, em sua geração, em um tempo extremamente difícil com o seu povo ali. Então, o profeta, ele estava muito preocupado e ele orava a Deus, mas uma coisa nos marca na vida do profeta Abacuque, que deixa bem transparente aqui o contentamento que havia no coração desse homem. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, isto é, ainda que me falte todo o suprimento, ainda que me falte tudo aquilo de que eu entendo que eu preciso. Porque muitas vezes, queridos, existem coisas nessa vida que nós entendemos que nós precisamos, mas Deus pode, em sua soberania, sendo o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Salvador, Deus pode, na sua soberania, permitir que nós não tenhamos aquilo que nós estamos entendendo que nós estamos precisando naquele momento. Afinal de contas, Ele é o Senhor de todas as coisas. E o profeta Abacuque entendia isso tão bem, que ele diz: olha, ainda que me seja tirado todo o meu suprimento, ainda que eu não tenha aquilo que eu considero como básico para a minha sobrevivência, todavia, eu me alegro no Senhor. Olha como ele deixa e como ele compreende que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Todavia, eu me alegro no Senhor. Ele fala de se alegrar em um tempo extremamente difícil. Isso é contentamento. Todavia, eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. Olha como o profeta entendia. É o Senhor que é o Deus da minha salvação. Ele é o motivo da minha alegria e não exatamente as coisas que Ele pode me dar. Isto é, se Deus está me provendo algo, amém, glória a Deus, que é o Deus que eu sirvo, mas se Ele não está neste momento por razões que eu desconheço, porque, queridos, nós não conhecemos tudo acerca de Deus. Nós não entendemos muitas vezes, em muitos momentos, o que Deus está fazendo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que nós não venhamos entender tudo aquilo que Deus está fazendo, mesmo que eu ou você não entenda o que Deus está operando, o que Deus está fazendo, a forma do Senhor trabalhar, só tem uma questão que nós precisamos ter certeza, de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Então agora nós estamos em paz, porque mesmo que Deus trabalhe de forma que eu não entenda, eu vou estar contente, porque eu vou entender que Deus está no controle. E o profeta Abacuque, ele entendia isso. Por isso que ele disse: ainda que me falte tudo, todavia eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. A minha visão, ela está totalmente voltada para o Deus que me supre, ou para o Deus que também pode permitir que eu fique sem algumas coisas nesta vida. É interessante quando nós paramos para pensar que hoje em dia muitas pessoas querem servir a Deus apenas por aquilo que Deus dá.
imaginando apenas que servir a Deus é um negócio, que eu vou dar algo para Deus porque Deus vai me dar. Olha, nós entregamos a nossa vida a Cristo. A palavra de Deus diz que todas as coisas vêm de Deus e que o homem não pode receber coisa alguma se do alto, se do céu não lhe for concedido. Então, quando Cristo Jesus nos chama para o seu reino, nós vamos entender então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que eu não posso receber nada se do céu não me for concedido. Isto é, se aquilo que eu tenho foi Deus quem me deu, o Senhor está me concedendo, mas aquilo também que eu não tenho, eu compreendo também, não me foi dado do alto, não veio do céu para mim. Então eu preciso compreender que Deus não está me dando, mas Ele é dono da minha vida. Talvez eu estou pensando que eu preciso e Deus está dizendo, neste momento não, neste momento você não precisa. Tudo que você precisa é se alegrar, é se alegrar em minha presença, é se alegrar em mim, é exultar em mim, porque eu sou Deus e eu conheço os teus limites. Lá em Salmos 103, versículo 14, a palavra de Deus nos diz que Deus conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que nós somos pó. Deus conhece a tua estrutura. Ele se lembra que nós somos pó. Isso me leva a entender que Deus conhece os limites. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe aonde Ele pode te provar. Ele sabe até onde Ele pode ir com você. Agora, nós precisamos saber que nós podemos ir caminhar com o Senhor, ou pelos montes, ou pelos vales, na fartura, na escassez. Isso me faz lembrar de um texto que está em Filipenses capítulo 4, no versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo, ele diz, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que coisa linda, aprendi a viver contente, tem uma tradução que diz, aprendi a contentar-me com tudo que eu tenho. Nós podemos perceber que o contentamento também, ele é um aprendizado, porque quando nós conhecemos a Cristo, quando a gente conhece a palavra de Deus, nós nos achegamos cheios de manias, cheios de insatisfações, cheios de, muitas vezes, de murmurações. Nós nos achegamos a Cristo totalmente, como diz, a gente vem de um caminho tortuoso, e como a Bíblia diz que Deus vai endireitar aquilo que é tortuoso, então a gente chega para Cristo assim, precisando aprender tantas coisas que nós não sabia, que a gente não conhecia. O apóstolo Paulo, ele diz, eu aprendi. Quem era o apóstolo Paulo antes? Talvez fosse um homem, antes de conhecer a Cristo, que estava acostumado a viver um estilo de vida, a viver um nível social, a ser um homem muito respeitado, pois fazia parte das autoridades ali. E agora o apóstolo Paulo, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que lição que nós temos aqui. Então, ele diz, eu tanto sei estar humilhado, como também eu sei ser honrado. Eu sei ser humilhado. Eu sei estar humilhado. Isto é, eu aprendi a passar por momentos
em que eu me sinto humilhado. E o apóstolo Paulo sabia, ele tinha muita experiência, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Tanto que certa vez ele ora a Deus pedindo: Senhor, lembra daquele texto do espinho da carne? Senhor, eu orei, ele diz que ele ora a Deus 3 vezes para que o Senhor remova aquele espinho na carne. E Jesus então responde para ele: olha, a minha graça te basta. Isto é, Deus não removeu aquele espinho na carne, mas ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Daí a pouco o apóstolo Paulo diz: portanto, agora eu tenho prazer até mesmo nas fraquezas. Isto é, até nos momentos em que ele está humilhado, eu tenho prazer até nas fraquezas, porque quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Isto é, eu dependo de Deus, eu dependo do Senhor. Por isso que ele diz: aprendi a ser humilhado. Amados, ser humilhado é uma das questões mais difíceis de um ser humano aprender. É uma das lições, na verdade, mais difíceis de nós aprendermos. Porque ninguém quer ser humilhado. Ninguém quer se sentir, digamos, depreciado. Todos nós gostaríamos de nos sentirmos honrados o tempo todo. Mas eu digo que em nossa caminhada com Cristo, e aí isso me faz lembrar de que a Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração e que nós precisamos aprender dele. Ele como sendo Deus, ele sendo o Senhor dos senhores, ele foi humilhado, e a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi cuspido no rosto, mesmo ele sendo Deus, e a Bíblia diz que ele, sendo morto, ali ele não abriu a sua boca. E aí, quando eu vejo Jesus dizendo: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, eu penso que o apóstolo Paulo, ele se dedicou bastante em aprender do Senhor. E é por isso que ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado. Eu aprendi. Eu aprendi a ouvir não. E dizer: eu tenho prazer nas minhas fraquezas. Eu aprendi a ouvir Deus dizer: não, Paulo, em algo que eu queria tanto me ver livre. Então ele diz: eu aprendi a ter prazer, eu aprendi a estar contente, porque eu sei que Deus é o Senhor da minha vida, Ele manda em minha vida. Se eu vivo para servir ao Senhor, então eu devo entender que eu preciso estar contente em qualquer situação. Eu sei ser honrado. Existem pessoas que não sabem ser honradas. Existem pessoas que, se Deus der um pouquinho de honra para elas, então elas pensam que elas são donas do mundo. Mas o apóstolo Paulo até precisou aprender isso também. Eu aprendi a ser honrado. Ele diz: eu tanto sei de tudo e em todas as circunstâncias. Por que o apóstolo Paulo fala de tudo e em todas as circunstâncias? Eu já tenho experiência, porque seja você um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que se dedica ao Senhor, nós estamos na terra. Nós ainda não estamos, a igreja ainda não foi arrebatada. Nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos cercados por pessoas. Eu e você ainda iremos viver circunstâncias na vida. E em todas essas circunstâncias nós precisamos entender que o contentamento precisa estar presente em nossos corações.
Então ele diz, eu tanto sei ter fartura, como abundância, como passar necessidade. Aqui na minha Bíblia, ele ainda diz assim, tanto sei ter fartura, como também de fome, de abundância, como de escassez. Esse aprendizado faz com que nós não sejamos consumidos pela tristeza, não sejamos consumidos pelo nosso próprio ego, pelo nosso próprio eu, e nos ensina que nós temos um Senhor que cuida de todas as coisas, até dos momentos complicados que nós não entendemos. Isso me faz lembrar de um outro homem que eu identifiquei um contentamento muito grande na vida dele, e que nós conhecemos, Jó. Quando tudo é tirado daquele homem, um homem que recebeu elogios, um homem que Deus, ele diz, viu lá o meu servo Jó, ninguém há na terra como ele. Ninguém. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. De repente, tudo lhe é tirado. E ele diz, o Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Havia contentamento no que Deus estava fazendo. Ele compreendia que Deus estava naquele negócio, que Deus estava fazendo. Deus estava ali, ele não sabia como. Talvez ele podia não entender o porquê. Mas Deus, o mesmo Deus que dava, era o mesmo Deus que tinha o poder para tomar. Esse era o entendimento dele. Isso é, todas as coisas que ele tinha era de Deus. E ele entendia que tudo que Deus tem também pode ser dele, porque ele pertence ao Senhor, porque ele é filho. E o filho tem direito à herança, as coisas do pai é do filho. E Jó compreendia muito bem isso pela intimidade que ele tinha com Deus. Portanto, queridos, houve contentamento. Talvez não existiu naquele momento da vida de Jó uma compreensão perfeita. Mas ele sabia que Deus estava naquele negócio, que Deus estava fazendo. Ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou, mas eu continuo sendo de Deus. Ele não deixa de ser meu Deus. E eu estou contente. E eu estou feliz pelo fato de eu ter um Deus como este. Ainda que eu não compreenda tudo, mas Ele é soberano. Olha, quando nós pensamos que Deus pode reverter toda e qualquer situação, e Jó conhecia Deus suficientemente para crer que se Deus quisesse, Ele poderia muito bem reverter todo aquele quadro. Olha que interessante. Ele conhecia Deus ele conhecia Deus suficientemente para entender que se Deus quisesse, Deus poderia ressuscitar os filhos, ressuscitar as filhas, Deus poderia fazer tudo de novo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ele sabia que Deus estava no controle. E deve haver contentamento em nossos corações, amados, por sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que eu não compreenda, ainda que eu não entenda tudo, mas o Senhor está no controle. E como é bom nós sabermos que Deus sabe o que faz. Agora, nós é que precisamos saber
nós é que precisamos estar convictos do Deus que nós servimos. Eu até poderia dizer que todos nós precisamos estar bem resolvidos na vida em muitos aspectos, mas principalmente precisamos ser bem resolvidos com relação ao Deus que nós servimos. Porque assim nós vamos conseguir viver bem diante de Deus, ou em momentos difíceis, ou nos momentos mais alegres da vida. Vamos conseguir dedicar tudo ao Senhor e vamos não permitir que dúvidas entrem em nosso coração. Eu digo isso porque em alguns momentos, estudando a palavra de Deus, eu vou percebendo que há a necessidade de nós estarmos bem resolvidos se servimos a Deus verdadeiramente ou não. E isso vai contribuir para que nós estejamos contentes na presença do Senhor, para que sejamos agradecidos. Inclusive, a palavra gratidão nós encontramos várias vezes na Bíblia. A Bíblia diz: sede agradecidos. Em um momento difícil, também eu quero continuar aqui falando um pouquinho sobre Jó. Em um dos momentos mais críticos da vida, quando aquele homem abre a sua boca e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará nessa terra, e eu em minha carne, eu verei a Deus. Quando eu leio na palavra Jó dizendo, em meio a um estado crítico, por dentro e por fora, humanamente falando, se formos avaliar com os olhos humanos, o homem estava num estado deprimente. Humanamente falando, qualquer um que não compreende ou que não compreendesse a palavra de Deus, poderia olhar para aquele homem naquele momento e dizer: este homem é o homem mais miserável dessa terra. Mas apesar de tudo, era o homem mais rico, mesmo no seu estado em que Deus havia arrancado tudo dele, continuava sendo o homem mais rico daquele período e em sua geração. E tanto é que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Essa convicção. Jó era um homem, ele era tão bem resolvido em sua vida, que mesmo num estado em que ele não compreendia, e que talvez naquele momento Deus não falava nada com ele, tudo que talvez ele esperava alguma explicação, algum sinal de Deus, e em um tempo em que Deus não dava talvez para ele nenhum sinal, ele ainda podia abrir a sua boca e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Isso gerava no coração dele aquele contentamento de saber que ele não era desprezado por Deus. Eu digo que o diabo ficou muito decepcionado com Jó. Muito. Alguns versículos da Bíblia, quando eu leio, eu penso que o inimigo das nossas almas, eu penso que Satanás deseja muito nos ver murmurando. O prazer dele é te ver murmurando, porque quando nós murmuramos,
nós estamos negando a nossa fé. Nós estamos negando de que nós confiamos no Deus que nos chamou. Mas quando nós entregamos tudo ao Senhor e compreendemos, o inimigo fica confundido. E eu creio que no momento em que o diabo esperava que Jó fosse murmurar, ele abriu a sua boca e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Ele estava convicto. Ele era bem resolvido. Em outras palavras, ele podia dizer: eu sei que apesar de tudo que eu estou vivendo, mesmo Deus me tendo tirado tudo, eu continuo um homem muito rico, porque eu tenho o dono de todas as coisas. Ele continua aqui. E para encerrar, queridos, juntamente com esta palavra, com este texto em que Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu encontro na palavra de Deus o apóstolo Paulo dizendo, depois de vivenciar alguns momentos difíceis no seu ministério, o apóstolo Paulo dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Era um homem também muito bem resolvido, e portanto ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou confundido. Eu estou bem resolvido em minha vida com Deus. Eu sei que tudo que eu tenho, Deus me deu, e tudo que eu não tenho, o Senhor não me deu. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Que além dos bens que eu tenho nessa terra, que Deus pode me dar, ou que Ele pode não me dar, eu tenho um tesouro maior que não faz parte dessa terra. Está guardado. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A nossa vida com Deus não se resume nos bens que nós possuímos aqui, naquilo que Deus pode nos dar aqui somente, porque aqui nós seremos ricamente abençoados. Sim. Dentro daquilo que Deus entende que não vai nos arrancar da presença dEle, porque Deus não quer nos perder, queridos. O prazer de Deus é que eu e você permaneçamos na presença dEle. Então a nossa vida com Deus não se resume naquilo que o homem possui aqui, mas ela é um todo, não somente aqui, mas na eternidade. E é também por isso que Jesus diz: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, mas ajuntem nos céus, porque ali está o nosso verdadeiro tesouro. Aqui nós teremos tudo que nós precisamos, mas lá nós teremos tudo que o Senhor comprou para nós por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua vida, e que haja gratidão por tudo que temos, ou até mesmo pelas coisas que não temos, porque nós somos ricos em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Deus abençoe. Que palavra abençoada, não é mesmo? Deus falou com você, Deus falou no seu coração.
Que bom, fico muito feliz por isso. Deus tem falado o tempo todo com a nossa igreja. Deus tem sido muito bom. Agora nós teremos o nosso momento de dízimos e ofertas. No domingo passado você já aprendeu, mas não custa relembrar. Nós não fazemos isso por causa de uma obrigação, por causa de um constrangimento. Não, nós fazemos por honra a Deus. Nós queremos agradecer, destacar a Deus, honrar o nome dele. Então você tem toda a liberdade agora de poder entregar a sua oferta e o seu dízimo ao Senhor, e você pode fazer isso através desse código de QR Code que está na tela. Basta apontar a tela do seu celular, a câmera do seu celular, vai aparecer um link, clica, você vai ser direcionado para a nossa página. É uma página segura, e lá você pode fazer a sua oferta por boleto, por cartão de crédito, do jeito que você achar melhor. Aqui na tela também tem o Pix da igreja, é muito fácil, rápido, simples e muito seguro também, e você pode fazer via Pix. Tem as contas para depósito, tem as contas para transferência, você pode fazer do jeito que for mais fácil para você. Só não deixa de participar, só não deixa de honrar a Deus, só não deixa de poder agradecer por tudo que Ele tem feito, porque o mesmo Deus que fez é o Deus que está fazendo e é o Deus que fará, e a nós só cabe de fato agradecer e honrar, porque Ele é maravilhoso e perfeito em tudo que faz. Amém? Para você que está nos visitando, eu quero dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. Eu gostaria mesmo que você participasse aqui sempre dos nossos encontros. Em breve a gente vai ter uma plataforma de um culto 100% online, uma igreja 100% online. Eu queria que você continuasse aí firme e permanecesse firme, porque em breve a gente vai lançar então essa igreja 100% online, e você vai poder ser membro, fazer parte, você vai poder fazer parte de uma célula, enfim, se envolver em todas as áreas e aspectos da igreja. Isso é muito legal. Então olha, você que está nos visitando, manda pra gente o seu contato aí nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela, o seu nome, a cidade de onde você está falando, pra gente te conhecer e começar a caminhar junto com você também. Para todos que estão aqui nos ouvindo, deixa o like nesse vídeo e assina o nosso canal. Domingo passado nós batemos 7.000 inscritos em 1 ano e meio de canal, então Deus tem sido maravilhoso. Se inscreva também para você receber em primeira mão. A gente tem conteúdo aqui para toda a família, para todas as idades, e quando você se inscreve você recebe isso em primeira mão, então não deixa de se inscrever aqui embaixo. Combinado? Vamos orar então? Deus, abençoa, Pai, abençoe cada família, cada pessoa, enche a gente de contentamento, enche o nosso coração de satisfação, de realização. Nós queremos estar cheios da Tua presença, sabendo, Deus, que aquilo que nós não temos é porque nós não precisamos, porque o Senhor sempre cuida de nós com amor, com zelo. O Senhor é generoso em tudo que faz. O pastor levou as ovelhas a pastos verdejantes no meio de um deserto. O pastor levou a ovelha a tomar águas tranquilas, porque sabia que ela tinha medo de águas agitadas. O pastor guiou as ovelhas por um caminho, preparou um banquete para elas, e o Senhor Jesus é o nosso pastor. Por isso sim nós podemos descansar, por isso sim nós podemos nos entregar ao Senhor, Pai. Abençoa cada vida com satisfação, com contentamento, com realização, Pai. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa e até a semana que vem.